Olá, aluno da segunda série, como que vocês estão? Animados para mais uma aula de história? Aqui é o professor Eduardo e nessa aula nós vamos se aprofundar um pouquinho sobre uma das ideologias, uma das teorias econômicas mais famosas do mundo atual. E a gente vai ver aonde que surgiu, com quais teóricos essa teoria ela começa a ganhar força ali na Europa e ela vai se espalhando pelo mundo. A gente está falando sobre o liberalismo econômico. Já ouviram falar de liberalismo econômico? Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Nós vamos, pessoal, durante esta aula, identificar e compreender as bases do liberalismo. Quais são as bases dessa teoria, né? Dessa ideia econômica, desse modelo econômico, certo? Bem como seus teóricos, os seus principais teóricos. Na verdade, o seu principal teórico, beleza, galera? Então venha com o professor aqui. Eu quero ver se vocês sabem quem que é esse cara, essa figura muito famosa quando a gente trata de economia, né? O tal do Adam Smith. Já ouviram falar desse cara? Vocês sabem quem foi ele? E qual teoria será que esse tal de Adam Smith ele defendeu? É isso que a gente vai ver nessa aula, beleza, galera? Então, o Adam Smith, gente, ele viveu ali, assim como grande parte dos filósofos ali, entrando na modernidade, na contemporaneidade, no século XVIII, certo? Então, ele foi um filósofo e economista lá da Escócia, lá, né, ali da região ali, próxima à Grã-Bretanha, na Grã-Bretanha e tudo mais, né? E em 1776 ele publicou seus estudos sobre economia na obra, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Então, Adam Smith, pelo contexto em que ele vivia, ele vai começar a entender a origem das riquezas das nações, ele vai começar a compreender, né, a natureza da riqueza, de onde que surgia a riqueza das nações, ele vai começar a formular os seus estudos e chegar na ideia ali do liberalismo econômico, que a gente já vai discutir um pouquinho melhor o que é esse tal do liberalismo econômico, certo? E ele afirmou que só o trabalho cria riqueza. Então, o trabalho ele está totalmente relacionado à riqueza, segundo o Adam Smith, certo? E não o comércio, como acreditavam os mercantilistas. Então, aqui a gente já tem um ponto, né? O Adam Smith ele ia contra o mercantilismo, né? O mercantilismo, aquele modelo econômico, né, da aliança de alguns grandes burgueses, grandes comerciantes e o Estado, o acúmulo primitivo, né? O acúmulo de metais preciosos, certo? O valor agora não estava mais tanto na terra, certo? Ou na agricultura também, né? Como pensavam os fisiocratas, ou seja, a riqueza ela está no trabalho, não no comércio, nem na agricultura como pensava os fisiocratas. E esse nome aqui já é um nome um pouco mais, talvez, desconhecido, né? Quem são esses fisiocratas? O que pensavam esses fisiocratas, né? Vocês já ouviram falar desses tal de fisiocratas? Então, gente, o que era fisiocracia? É uma outra ideia, um outro pensamento sobre economia que vai surgir mais ou menos neste período também, certo? Então, a fisiocracia ela foi a primeira doutrina econômica proposta para substituir esse modelo mercantilista de mercado, né? E os fisiocratas franceses, eles criticavam o mercantilismo, eles também tinham duras críticas ao mercantilismo, certo? E afirmava que a única fonte de riqueza, gente, era a terra. Então, a única fonte de riqueza para os fisiocratas, né, era o físico, era a terra, né? Da terra proveria todas as riquezas da humanidade, certo? E se a riqueza vem da terra, qual que é a atividade econômica mais importante para os fisiocratas? Obviamente que é a agricultura. Então, a agricultura para os fisiocratas era o que, né, geraria a riqueza das nações, né? Então, eles deveriam não se importar tanto com o comércio mercantilista, mas sim com as terras. Então, retornar àquela ideia, né, que é uma ideia também medieval de que a riqueza está na terra, né, o poder está na terra, né? O mercantilismo ele tinha invertido essa ideia. Não, a riqueza não está mais na terra.
A riqueza está em acúmulo dos metais preciosos. Quanto mais produtos eu vender e menos eu comprar, mais acúmulo de metais preciosos eu terei, então mais rico eu serei. Né? O mercantilismo mudou essa ideia. Os fisiocratas, eles tinham ainda a ideia de que a riqueza estava na terra. Quanto mais terra, quanto mais agricultura, mais rico era o país. Beleza, galera? Outra ideia da fisiocracia era que o governo ele não deveria intervir na produção ou no comércio de mercadorias. Ele apenas estava ali para incentivar o progresso, que era também outro contraponto contra o mercantilismo. O mercantilismo ele é totalmente ali, né, regido pelos poderes absolutistas, pelos reis absolutistas, certo, galera? Né? Então, os fisiocratas eles criaram um lema, né, que resume o seu pensamento. O lema está aqui em francês, né? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de l'humain. Olha aí o professor tentando falar francês para vocês, que significa, né, trazendo para o português, deixar fazer, deixar passar, que o mundo caminha por si mesmo. Ou seja, não precisa do Estado ficar controlando as atividades econômicas, as relações econômicas. O mundo ele caminhará por si mesmo. Todo mundo vai plantar, vai colher, né, vai trocar os seus produtos e o mundo caminhará por si mesmo, né? E aqui a gente tem, né, a figura, né, do Anne Robert Jacques Turgot, né, cuja obra, né, é considerada um elo entre a fisiocracia e a escola britânica de economia clássica. Um detalhe, gente, que eu quero que vocês percebam é uma certa similaridade entre os fisiocratas e os liberais. Por quê? Tanto para a fisiocracia quanto para o liberalismo, o governo não deveria intervir na produção ou no comércio, certo? Então o governo ele tem ali um papel apenas, aqui no caso, de incentivar o progresso. O governo está ali, mas não é ele que tem que intervir, não é ele que tem que mexer nessa questão das relações de pessoa para com pessoa, tá bom? Então, gente, vamos para a nossa primeira atividade da aula, né? Sobre os fisiocratas, certo? Eu acabei de falar, eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. Então, segundo esses fisiocratas, gente, esses pensadores ali, que pensavam ali, né, diferente do mercantilismo, qual era a atividade econômica mais importante? Então, qual a atividade econômica era mais importante? Era o comércio? Era a agricultura? Era a mineração? Qual que era a atividade mais importante? A pecuária? E por qual motivo essa era a atividade mais importante para os fisiocratas? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Beleza, pessoal? Conseguiram responder? Lembraram então sobre os fisiocratas? Né? O que eles pensaram? Qual que era a ideia que eles tinham sobre economia? Né? Qual que era a atividade econômica mais importante para esse pessoal? Né? E por qual motivo essa era a atividade mais importante? Então, gente, eles defendiam que a agricultura era a atividade econômica mais importante. Por quê, gente? Porque eles acreditavam, né, que toda a riqueza ela vinha da terra. Então, logo a agricultura que gera riqueza, a agricultura tem que ser atividade priorizada pelo governo, priorizada pelas pessoas, porque é ela que vai dar o alimento, né, necessário para todo mundo, certo? Então, para os fisiocratas, né, a atividade econômica mais importante era a agricultura. E agora a gente entra no liberalismo, certo? Então a gente vai ver agora um pouquinho a diferença do liberalismo para o mercantilismo, para os fisiocratas. Então, para o liberalismo, gente, as nações elas tinham um papel, cada nação tinha um papel. Como assim, professor? As nações com perfil agrícola deveriam se dedicar à agricultura e as industrializadas à produção industrial, naquela ideia de que uma sustentaria a outra, teria relações comerciais. Aquela que é agrícola vai lá, né, e serve com seus produtos agrícolas a nação industrializada, e a industrializada serve a nação agrícola com os produtos industrializados, certo? Vai ter a troca, né? Cada um tem seu papel. E assim como os fisiocratas, o Adam Smith também, que é ele que vai formular, então, primeiramente, essa teoria, vocês estão vendo a estátua aqui do Adam Smith lá na Escócia, né? Ele defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações, certo? Então não tinha que ter governos mediando ali, né? Ele defendia essa livre concorrência, o livre comércio entre as nações. E essa ideia, ela vai ser muito bem recebida, gente, pela burguesia na Inglaterra, porque a Inglaterra já era uma potência naquele contexto, o século XVIII, estava começando a se industrializar, a Inglaterra é a primeira a se industrializar, e o livre comércio era bom para a Inglaterra, né? Porque ela já tinha muitos produtos para vender, olha só, né? Então a burguesia na Inglaterra vai gostar dessa ideia. Opa, muito legal, podemos livremente comercializar com qualquer país, né? Sem pacto colonial ou coisa parecida, que até então alguns países ainda, né, sofriam com essas ideias ainda coloniais, certo? E para o liberalismo econômico, gente, a mão invisível do mercado, né? Quando a gente fala essa mão invisível, é que o mercado ele se autorregula, os preços se autorregulam, a lei da oferta, da procura, o preço sobe, o preço aumenta, né? Ele vai se autorregulando, não precisa da mão pesada do governo, certo? Então, esse mercado ele conduziria ao progresso econômico, certo? Então, esse mercado das pessoas comprando, vendendo, escolhendo os melhores produtos, isso faria com que os preços se autorregulassem, não precisa de um Estado por trás controlando o preço, controlando o imposto, controlando as pessoas, certo? Essa é a ideia do liberalismo, né? Então, sem a mão pesada do governo, que é responsável apenas pela manutenção da ordem, preservação da paz e a proteção da propriedade privada. Então, não é que o governo, pro liberal, ele tem que deixar de existir. Não, o governo ele é responsável, segundo principalmente a ideia clássica de Adam Smith, ele tem que manter a ordem. Por que manter a ordem? Porque as pessoas precisam ser livres, elas precisam comercializar entre si. Então o governo ele tem que manter a ordem, certo? Não pode virar uma baderna, né? Ele tem que preservar a paz também, porque guerra é complicado você comercializar durante uma guerra, certo? A guerra traz custo, né? Envolve dinheiro público também. E uma ideia que vem lá do John Locke já, pessoal, a propriedade privada. O governo ele deve proteger a propriedade privada, né? Que para John Locke, que é um outro pensador liberal, a propriedade privada era um direito natural, né? Um direito natural do ser humano ter propriedade privada, certo? E os indivíduos, gente, eles são agentes econômicos, segundo o liberalismo. E sem o Estado intervindo nos negócios, todos os indivíduos eles trabalhariam para satisfazer os seus interesses. Então tira o Estado não precisa intervir na economia, no meu dinheiro, no seu dinheiro, né? Todo mundo vai trabalhar pelos seus interesses, certo? E isso vai fazer com que a economia cresça sozinha, sem que o Estado fique cobrando imposto daqui, colocando imposto ali, né? Então as pessoas mesmo
fariam a riqueza, produziriam a riqueza, né? Porque a soma de todos os trabalhos realizados produziriam a riqueza da nação. Então todo mundo trabalhando junto, né? Cada um com o seu interesse, porque as pessoas têm os seus próprios interesses, todo mundo trabalhando junto produziria a riqueza das nações. Então essa é a ideia do liberalismo econômico, beleza, galera? Então vamos para uma atividade aqui, ó. Segundo o liberalismo, o professor acabou de falar o que é o liberalismo. Qual que é o papel do Estado? Do Estado em relação à economia? O Estado ele tem que estar por trás de tudo, ele não tem? Qual que é a relação do Estado com a economia? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, qual que é o papel do Estado em relação à economia segundo o liberalismo? Então, segundo o liberalismo, gente, o Estado ele não deveria intervir nas relações comerciais, e sim deixar a mão invisível, né, que autorregula os preços e tudo mais, né, que o autorregule. Então, o Estado ele não tem que intervir na economia segundo o liberalismo, né? Então, o que o liberalismo defende, gente? Ele é a defesa, lá naquele começo, ele tinha a defesa do trabalho livre e assalariado num contexto de escravidão, né? Porque escravidão, o escravo ele não tem dinheiro para comprar produtos. Então é interessante que o escravo seja liberto, que ele ganhe um salário, mesmo que seja um mínimo, mas que ele consuma, porque isso vai gerar riqueza. Então não é que o liberalismo defendia que tadinho o escravo, não. Era questão econômica, o escravo não recebe, então ele não produz para o capitalismo. Então, para o capitalismo, precisa que o escravo seja liberto, mesmo que ele ganhe o mínimo, mas ele tem que ganhar alguma coisa para comprar, para produzir, né? Ele tem a defesa também da liberdade individual como um dos princípios, gente, né? E da propriedade privada também, certo? A defesa da divisão do trabalho, né? Os trabalhadores especializados trabalhando para um mesmo fim produziriam mais do que se trabalhasse sozinhos, realizando todas as tarefas, né? Aqui é uma das bases também do capitalismo. Depois a gente vai ter o próprio Fordismo, a ideia de que cada um faz uma pequena função dentro de uma fábrica, né? Isso faz com que a gente tenha as esteiras das fábricas e tudo mais. E o preço da mercadoria reduziria, né? E o lucro poderia ser maior, porque aí todo mundo está trabalhando, a produção está maior, então
o preço também vai ser menor, porque está produzindo muito rápido, muitos produtos, então o preço vai ser menor e o lucro maior, né? E aqui a gente tem o livro A Riqueza das Nações, né, que é uma das obras mais famosas ali do Adam Smith. E quais que são as vantagens, né, do capitalismo? As principais, gente: diminuição do gasto público, porque não tem o governo por trás mais, né? Não tem o governo por trás. Melhorias dos serviços com a competitividade. Então, se você tem uma panificadora, o vizinho ali abre uma panificadora na frente da sua, com melhores produtos, com um preço menor, né, com um estabelecimento mais bonito, mais arrumado, teus clientes provavelmente vão escolher o dele na sua frente. Então você tem que melhorar o seu produto. Você é obrigado a melhorar o seu produto, você é obrigado, né? Senão você pode falir, certo? Então a melhoria, né, dos serviços com a competitividade, essa é a ideia do liberalismo. O fim do protecionismo e das barreiras alfandegárias, porque não tem mais o governo, né, intervindo nas relações comerciais. Encoraja a produção e venda de produtos tradicionais de um país, trazendo riqueza, né, e retorno. E as desvantagens, gente? Algumas das desvantagens apontadas, né, do liberalismo econômico é o aumento da desigualdade econômica, né? Por quê, gente? O liberalismo entende que a desigualdade ela é justa, né? Já que cada um é livre para empreender, produzir e arrecadar o resultado dos seus esforços, certo? E também a contraposição dos interesses particulares em relação ao coletivo, porque é totalmente individual, cada um pensa em si, né? Não importa se o outro está bem, se o outro está mal, cada um que pensa em si, né? E produz a riqueza que ele tem um mérito para produzir, certo? Gente, agora eu quero ir para a última atividade da nossa aula. Eu quero que vocês analisem a imagem ao lado e responda também com as nossas indagações aqui, né? Quais são as principais desvantagens do liberalismo econômico? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiu analisar quais são as desvantagens? Então, gente, a gente tem o aumento da desigualdade econômica, porque ele entende, né, que a desigualdade ela é justa, já que cada um é livre para empreender, produzir, arrecadar o resultado dos esforços, né, e a contraposição dos interesses particulares em detrimento ao coletivo.
Então nós vimos os fisiocratas, o que eles propunham, nós vimos nesta aula também o Adam Smith, que ele lança, né, as bases para o liberalismo e o fim da intervenção do Estado na economia. Essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.